Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre a nossa carteira aberta de investimentos. Hoje é dia 12 de junho de 2024 e no dia de ontem, dia 11, ao final do pregão, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul fez anúncio de pagamento de proventos. Anúncio que mostrou para o mercado o baixo valor a ser pago. Mas, se você acompanha o canal, sabe que mais ou menos estava dentro de uma expectativa que nós estávamos estabelecendo para o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. E como eu disse, através deste documento que foi publicado ontem, no final do dia 11 de junho de 2024, através de fato relevante, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul anunciou então o pagamento de juros sobre capital próprio já referente ao segundo trimestre. O valor total a ser pago, 50 milhões, e, note aqui, é o mesmo valor por ação, seja ela ordinária, preferencial classe A ou preferencial classe B. No caso do canal, nós possuímos a ação ordinária, preferencial classe B, e vai pagar aqui, então, aproximadamente 12 centavos por ação. Quem vai ter direito a receber esses proventos? Quem tiver registrado, ou quem tiver as ações, possuir as ações por conta do fechamento do dia 14 de junho de 2024, que é na sexta-feira agora. E o pagamento, depois nós vamos atualizar a nossa tabela de proventos, ocorrerá no dia 27 de junho. E veja que o valor líquido, porque ele já vem aqui descontado, o imposto de renda, será o mesmo para todas as ações. A nossa é a preferencial classe B, no valor aqui de um pouco mais de 10 centavos. E de uma forma complementar, eu só quero fazer uma ligação com o conjunto todo da obra. É que tem esse jornal chamado Folha Popular, é um jornal pequeno, de pouca circulação, na parte de cultura desse jornal. Essa reportagem que é assinada pela redação e ela foi publicada no dia 10 de junho de 2024, portanto foi publicado na segunda-feira. Hoje é quarta-feira, dia 12. O Rio Grande do Sul, o governo do estado e o Banco do Estado do Rio Grande do Sul anunciam 25 milhões para a cultura. Veja aqui embaixo, o governo do estado e o Banrisul anunciaram uma nova etapa do programa Reconstruir RS. Dessa vez com iniciativas voltadas para o setor da cultura. Isso aqui é tudo em função da grande enchente que aconteceu esse ano. E aí o Banrisul, né, quem anuncia isso é o presidente do banco, e ele anuncia 15 milhões para a recuperação de prédios culturais, outros 15 milhões para projetos do setor, e outros 5 milhões para projetos do setor e outros 5 milhões em patrocínio para eventos. E ele coloca aqui embaixo, para o presidente do banco, a cultura tem um papel fundamental na retomada. Ele ainda destacou, o presidente, os enormes prejuízos decorrentes de cancelamento de eventos, que contempla não apenas os artistas, mas também todo o entorno que tem, desde os produtores até o sujeito que vende água, vende pipoca e etc. E aqui, nessa reportagem, nós vamos encontrar a aplicação dos recursos, que eu não vou entrar no mérito, mas aqui descreve para onde eles estão sendo destinados, tanto do ponto de vista de prédios, como nos patrocínios, assim como os eventos em si. E essa notícia em si, eu já tinha algum conhecimento, veja, está publicado aqui, isso aqui é um site, na verdade é uma grande mídia do Rio Grande do Sul que mistura tudo, né? O site, o jornal, mais uma rede de televisão que é associada à Globo. Eu na verdade eu não sou consumidor dessa mídia, e a minha razão é porque ela é muito voltada para essa questão aqui. Bastidores da decisão que levou o Banrisul a dar 25 milhões para a cultura, ou seja, ela entra muito na fofoquinha e perde, na minha visão, o que é principal, às vezes, da informação. Mas, de qualquer forma, nesse caso específico, ou seja, na verdade é uma mídia que ela não se aprofunda nas informações. Então ela se dedica mais a isso, e esses entornos, né? E esses entornos levam bastante a consumo
do seu produto, por isso que talvez seja maior. Não sei, mas eu particularmente não gosto, eu gosto de ver a coisa mais detalhada e aprofundada para poder ter uma conclusão. Só que às vezes sai dessa mídia, e aqui é só conteúdo, veja, exclusivo para assinante, né? Então eu não trago aqui, não abro ele, mas o presidente aqui, ó, do Banrisul, ele é amante das artes. Vai descrever os bastidores por trás, por que levou a esses 25 milhões. Então o presidente é amante das artes. A iniciativa de levar ao Conselho do Banco a ideia de destinar 25 milhões para recuperar o setor cultural no Rio Grande do Sul. Ela vai falar sobre isso, incluindo então o museu, etc, etc. Que é mais ou menos o que a gente vai decorre daquela reportagem que eu vi agora há pouco. Mas a iniciativa, pelo que nós estamos vendo aqui nessa reportagem, é iniciativa do próprio presidente. E a proposta o presidente levou para o Conselho de Administração. Só que o vice-presidente do Conselho de Administração é o próprio presidente do banco. E a questão que eu levanto aqui não é se deve ou não ser feita a doação ou a destinação. Até acho que lá no final das contas eu concordo com essa destinação. Só acho que tem que passar por um outro tipo de processo e não pela vontade específica do presidente, porque ele é um amante das artes. Então quer dizer que se ele fosse amante dos pipoqueiros, iria para os pipoqueiros. Se fosse amante dos borracheiros, iria para os borracheiros. Essas coisas precisam ser bem vistas, principalmente quando se trata de uma empresa, embora ela seja uma empresa de economia mista, na realidade, grande parte dos acionistas, não os acionistas ordinários, mas os preferenciais, eles são pessoas da iniciativa privada. De modo que eu não sei até se não deveria passar, inclusive, por uma assembleia. De forma que, neste caso específico, a função do Conselho de Administração, que é essa comunicação com a assembleia, ou aquilo que é deliberado em assembleia geral, ordinária ou extraordinária, ele deixa de conversar com a assembleia, que é o ente principal dentro do próprio banco, e cai direto dentro do conselho, lembrando, né, que quem tem voto, na verdade, é quem tem as ações ordinárias, e claro, elas são 98% do governo do Estado, e aí que eu volto naquilo que eu venho conversando há bastante tempo aqui no canal, que dessa vez a gente não tem uma diretoria, por tudo que se faz e tudo que se comenta, ela não é voltada ao mercado, mas sim ela é voltada ao governo, ela é mais fisiológica. Mas feita essa abordagem de um ponto de vista mais crítico, é a minha visão, pelo menos, né? Outros podem divergir, a verdade é que acaba refletindo lá nos proventos. Os proventos eles dão essa encolhida. Mas nós registramos aqui de qualquer jeito, né? Dentro dos proventos que nós temos para receber no mês de junho, e agora nós temos então esses proventos anunciados pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que lá no final vão nos retornar aqui aproximadamente R$ 902,43. Como nós temos proventos ainda a receber do Banco do Brasil no dia 21, no dia 22, além do Banrisul, temos a Taesa e temos ainda o próprio Banco do Brasil lá no dia 28. Todos aqui com proventos que vão totalizar, ao fim e ao cabo, um pouco mais de R$ 5.000, R$ 5.176, o que para nós é um ótimo retorno em termos de proventos pelo valor que nós investimos nessas ações, aliás. Até o presente momento já temos recebido aqui R$ 24.000, então no primeiro semestre, pelo que você está vendo aí dentro das nossas projeções, mas se aproximando dos R$ 30.000. Eu até digo para vocês que muitas vezes eu olho para esses valores aqui e até eles me assustam bastante, porque eles acabam sendo muito maiores do que aquilo que eu tinha imaginado, pelo menos quando eu faço as projeções do ano. E veja que nós vamos andar muito rapidamente para superar o valor que nós atingimos no ano passado. O interessante vai ser no final do ano ver em percentual, até para a gente comparar com o juro real da nossa economia. E assim, mais ou menos dentro do que a gente tinha visto, por isso que eu coloquei, está dentro do esperado, os proventos pagos, porque nós estamos diante de uma diretoria, dessa vez,
que é mais fisiológica. São pessoas que entendem o banco como um ente do Estado e não do acionista. Eles têm uma concepção diferente e claro que eles vão se comportar de uma maneira diferente. O acionista seria um ente secundário nessa história. E neste caso específico só tem essa intenção de colaboração dentro do contexto da enchente, com a qual eu até concordo. E eu só acho que tinha que ter um outro caminho diferente desse para que o acionista, no geral, se manifestasse. Porém, a contrapartida é que o acionista majoritário, nas ações ordinárias, 98%, ou seja, qualquer coisa que for votado, sempre vai dar o que o governo quer, evidentemente. Mas o caminho é esse, o caminho em que pese qualquer outra circunstância. E não apenas pela vontade de um dos executivos da companhia. Pelo menos é essa visão que eu tenho. E dentro desse contexto, eu sempre imaginei, pelo menos enquanto durar essa diretoria, que o acionista será colocado no segundo plano. Muito provavelmente vai ter acredito, né? Não sei se vai acontecer, mas é a visão que eu estou tendo, que as ações elas vão acabar sendo empurradas um pouco mais para baixo. Aliás, hoje o mercado já está perdendo, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo, agora são 10 para o meio-dia, já está perdendo 120 mil pontos, mas eu vou comentar sobre isso num próximo vídeo que eu ainda farei no dia de hoje. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, meu grande abraço.